Prepare-se para histórias intrigantes, relatos e teorias que vão desafiar a sua imaginação. Enigmas, ufologia e o sobrenatural. Vamos adentrar nesse mundo em que muitos são céticos, mas todos têm interesse e sempre têm alguma história para contar. Seja muito bem-vindo, eu sou Jackson e esse é o canal Faces do Mistério. Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu gostaria de fazer um pedido. O canal se encontra meio estagnado, congelado na plataforma. Pela falta de engajamento do público, o YouTube reduz o alcance dos vídeos e para um canal pequeno como o meu, isso é muito complicado. Então, se você gostou de algum vídeo ou do estilo do canal e de como ele está se desenvolvendo, dê um like, faça um comentário, deixe uma crítica construtiva, dê sugestões. E, se possível, se inscreva e compartilhe com alguém que você sabe que gosta desses temas. O seu apoio é muito importante. O conto da loira do banheiro é uma das lendas urbanas mais conhecidas e contadas no Brasil, especialmente em escolas. Trata-se de um enredo que mistura elementos de suspense, terror e mistério, e que foi se transformando e ganhando diversas versões ao longo dos anos. Nesse vídeo, eu apresento a narrativa completa e detalhada da lenda, onde exploramos suas origens, variações, características e o impacto cultural dessa história. Embora não haja uma data exata ou um registro oficial do nascimento da história, a lenda da loira do banheiro começou a circular de forma oral entre estudantes brasileiros, principalmente a partir do final do século XX, com destaque para as décadas de 1970 e 1980, época em que as histórias de terror e monstros urbanos ganhavam popularidade em escolas e festas. Esse relato foi se espalhando em diferentes regiões do país, cada uma agregando seus próprios detalhes e adaptações. O ambiente escolar, com seus corredores, salas de aula e banheiros assombrados, serviu de cenário perfeito para o enredo. Muitas escolas possuíam banheiros com iluminação fraca, portas que rangiam e cantos pouco visitados, o que contribuía para que histórias de terror ganhassem ares de verossimilhança e fossem contadas como experiências quase reais pelos jovens. Eu mesmo, Jackson, ouvi falar pela primeira vez sobre essa lenda quando criança, nos anos 80. Estudava em uma escola chamada Ginásio São Francisco, aqui mesmo em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde moro. Vários colegas falavam sobre isso e faziam medo uns aos outros quando sabiam que alguém ia ao banheiro. Eles diziam: "Cuidado com a galega do banheiro", que é como ela também é conhecida aqui na região. Ela aparece com algodão sujo de sangue no nariz e na boca. Rapaz, não tinha ninguém que não pensasse duas vezes antes de ir ao banheiro, e lá ficava olhando para todos os lados. Bons tempos aqueles. A versão mais comum da história conta que a loira era uma jovem estudante, muitas vezes descrita como bela e delicada, que teria morrido tragicamente dentro do próprio banheiro da escola. Essa morte poderia ter ocorrido por acidente, um deslize, uma queda, ou mesmo por um crime, deixando a morte envolta em mistério. O espírito da jovem, incapaz de descansar, permanece perambulando pelo local. Em várias versões, os jovens relatam que para invocar a presença da loira, bastava dizer seu nome 3 vezes, ou realizar algum tipo de ritual misterioso, dentro do banheiro à meia-noite ou em horários de pouca movimentação. Após a invocação, as aparições repentinas ou sons estranhos seriam experimentados, aumentando o suspense e o temor. As descrições físicas também variam, mas alguns traços se repetem: cabelos loiros, pele pálida e vestimentas antiquadas, como vestidos brancos ou com tons suaves. Em algumas versões, ela é retratada com um semblante triste e melancólico, o que reforça a ideia de que sua morte foi injusta ou que ela está aprisionada em sua dor. Muitas narrativas, contudo, a apresentam de forma mais ameaçadora, como uma alma vingativa que assombra aqueles que ousam perturbar sua paz. Há quem relacione a lenda da loira com outras histórias de aparições e fantasmas, tanto brasileiras quanto oriundas de outros países, como a Blood Mary, que é a Maria Sangrenta dos Estados Unidos e Europa, e até mesmo La Llorona, a Chorona do México, adaptadas ao contexto e à cultura locais. Essa mistura de influências pode explicar as semelhanças com outras narrativas de invocação de espíritos e a persistência do tema do assombro em ambientes comuns.
Como acontece em muitas lendas urbanas, a história da loira do banheiro foi sendo passada de boca em boca. Professores, alunos e até familiares, em contextos informais, ajudaram a propagá-la, permitindo que a lenda adquirisse nuances e elementos próprios de cada região. O período em que a lenda se espalhou coincide com uma época em que o sobrenatural e o terror eram temas presentes na mídia e na cultura pop. Filmes de terror, programas de rádio e livros infanto-juvenis ajudaram a criar um ambiente propício para que histórias como essa ganhassem força e se enraizassem na imaginação popular. Diante da influência da arquitetura e do espaço escolar, em que os banheiros, muitas vezes com aspectos sombrios, iluminação reduzida, espaço pouco frequentados e um ambiente de isolamento, serviram de cenário ideal para o desenvolvimento de histórias que explorassem o medo do desconhecido. Essa associação entre lugar assombrado e a lenda reforçou a crença de que, sob certas condições, o sobrenatural poderia se manifestar. Como muitas lendas, a história da loira do banheiro simboliza o temor do desconhecido e das situações de vulnerabilidade, especialmente em ambientes que deveriam ser seguros. O banheiro, um espaço íntimo e reservado, se torna um palco onde o medo é amplificado e o imaginário pode trabalhar de forma intensa. Em algumas interpretações, a figura da jovem loira também serve como um lembrete da fragilidade da vida. A tragédia que a levou a falecer simboliza, para muitos, a injustiça e o sofrimento que podem ocorrer sem aviso, transformando a lenda em uma parábola sobre a impermanência e a vulnerabilidade humana. Embora existam rumores e relatos avultados de incidentes reais, que em alguns casos viriam a inspirar a narrativa, não há comprovação documental de um evento específico que tenha dado origem à história. Em geral, a lenda parece ter sido uma construção coletiva, onde experiências e medos comuns, como a insegurança em ambientes pouco iluminados ou solitários, se juntaram em uma narrativa marcante. Porém, existe a triste e enigmática história de uma moça chamada Maria Augusta de Oliveira, filha do Visconde de Guaratinguetá, cidade do interior paulista. No século XIX, quando a jovem tinha apenas 14 anos, o pai a forçou a se casar com um homem influente da cidade. Mas aos 18 anos ela foge, vende suas joias e vai para Paris, onde se envolve com a alta sociedade dali. Misteriosamente, ela morre aos 26 anos em 1891, e quando seu caixão voltava ao Brasil em um navio, ele fora violado por ladrões em busca das joias que estavam junto ao corpo. Em meio a isso, o atestado de óbito se perdeu. O corpo de Maria Augusta ficou em uma redoma de vidro no casarão de seu pai, até que seu túmulo fosse construído. Só que no período em que o corpo estava na redoma, pessoas relatam ter ouvido a moça pedindo para sair. Após ser enterrada no cemitério dos Passos, em Guaratinguetá, houveram relatos de terem visto a moça andando pela casa, dentre outros fatos estranhos. Em 1902, quando a casa se tornou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, os eventos supostamente sobrenaturais continuaram, torneiras abrindo sozinhas e vultos nos banheiros. Em 1916, a escola misteriosamente pegou fogo, sendo reconstruída depois. Tanto é que ainda hoje, quando algo dá errado na escola, as pessoas falam: "Ó a Maria Augusta brincando". O fato é que a lenda ganhou força, e todo esse ocorrido pode ser o responsável pela lenda urbana da loira do banheiro. Para muitos estudantes, a lenda tornou-se parte de uma tradição que transcende o medo imediato. Contar e compartilhar histórias de terror serve, também, como forma de criar laços, testar limites de coragem e vivenciar, mesmo que indiretamente, sensações intensas e proibidas. Na cultura popular, a loira do banheiro não ficou restrita apenas ao ambiente escolar. Ela foi incorporada ao imaginário coletivo e serviu de inspiração para desenhos, histórias em quadrinhos, programas de televisão e até adaptações teatrais e filmes. Essa influência evidencia como a lenda se tornou um símbolo da narrativa popular de terror no Brasil. Mesmo décadas após sua popularização, a história continua a despertar curiosidade entre as novas gerações. Muitos adolescentes se divertem com a ideia de testar lendas urbanas e criar seus próprios rituais para tentar invocar a figura da loira, perpetuando um ciclo de narrativas que evoluem a cada contação. Antropólogos e pesquisadores de folclore já analisaram como a lenda da loira do banheiro é um exemplo de como o medo pode ser construído socialmente e transmitido por meio de narrativas orais.
Esse fenômeno reflete a necessidade humana de explicar o inexplicável e de encontrar sentido para situações que fogem à lógica do cotidiano. A lenda da loira do banheiro é um exemplo de como histórias de terror se enraizam na cultura popular e na memória coletiva, com suas múltiplas versões, elementos de rituais de invocação, aparições misteriosas e um forte simbolismo relacionado ao medo e à vulnerabilidade. Essa narrativa continua a ser contada e reinventada. Para muitos, ela representa não só o terror do desconhecido, mas também a criatividade e a expressividade do imaginário brasileiro, refletindo tanto medos reais quanto a vontade de transformar o medo em uma experiência compartilhada e, de certo modo, até divertida. Mas vale um conselho. Você, jovem estudante, não abuse do oculto, pois o sobrenatural pode se manifestar quando menos se espera.